Livro de Neemias. Livro de Neemias. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vimos o capítulo 1 e o capítulo, uma parte do capítulo 2 na quarta-feira passada. Nós vamos retomar lá do capítulo 2 novamente. Neemias, capítulo 2. Está lá pertinho de Salmos. Se achar o livro de Salmos, você volta um pouquinho. Vai achar Jó, você volta mais um pouquinho. Você acha Esther. E aí você chega em Neemias. Está lá bem na centralidade da Bíblia, bem no meio da Bíblia. Se for lá em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeira, segunda Samuel, Reis, Crônicas, e aí vem Esdras, e aí vem Neemias, né? Amém? Livro de Neemias, capítulo de número 2, nós vamos ler dois versículos inicialmente, o versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Neemias, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Mas quando ouviu isto, Sambalate, o honorita, Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Versículo 20. Então lhes respondi e disse: ó Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias, como nós vimos, ele havia retornado a Jerusalém após um período de cativeiro. Como nós falamos quarta-feira passada, Neemias ele nasceu no cativeiro, ele não conhecia Jerusalém, não tinha visto a glória do templo, não tinha visto o templo glorioso de Jerusalém, dos dias de Davi, dos dias de Salomão, não sabia o que era a glória dos muros da cidade de Jerusalém estando construída, não sabia propriamente dito o que era isso, mas quando nós voltamos no capítulo 1, nós vemos Neemias recebendo a notícia da tragédia que se encontrava em Jerusalém, das portas queimadas, dos muros derribados, e a Bíblia vai dizer que ali algo queima no coração de Neemias, ele chora, ele jejua, ele clama a Deus, Deus dá uma visão a Neemias, Neemias volta para a reconstrução em Jerusalém, e se no início nós aprendemos que essa reconstrução, ela começou com essa visão, com essa dor e esse chamado, agora nós vamos entender que toda obra que nasce de Deus, ela vai enfrentar resistência. Porque, como eu falei, Neemias, ele não sabia como tinha sido gloriosos os tempos em que aquelas muralhas estavam edificadas, a cidade fortificada, Israel seguro, Jerusalém segura. Mas quando ele ouve a notícia, ele se quebranta diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão pela sua descendência, pela sua ascendência, pelos seus antecessores, reconhecendo os seus pecados, se voltam para Deus, e Deus dá ali uma visão para Neemias de que ele descesse para Jerusalém para o propósito de reconstruir os muros derribados e as portas queimadas. E precisamos entender, queridos, que no processo de reconstrução não existe reconstrução, primeiramente, sem oposição. Todas as vezes que Deus colocar em nosso coração uma visão de reconstruirmos algo, de reerguermos algo, de recomeçarmos um propósito, um projeto, um sonho, vai haver resistência de algum lado. Alguma coisa se levantará contra esse propósito. Então não existe reconstrução sem oposição. Segundo, não existe avanço sem enfrentamento. Todas as vezes que nós estivermos no centro da perfeita vontade de Deus e começarmos a progredir no propósito de Deus para as nossas vidas, haverá inimigos, haverá adversidades, haverá enfrentamento. Alguém se levantará contra a obra do Senhor, a qual nós estamos fazendo, ou a obra do Senhor nas nossas vidas. E terceiro, não existe propósito sem pressão. Porque às vezes nós
Quando Deus nos dá um projeto, nos dá uma visão, quando Deus coloca esperança nos nossos corações para trabalharmos em prol de uma causa, sabe? Às vezes é a restauração do casamento, às vezes é a restauração da vida financeira, às vezes é a restauração da vida espiritual, da vida com Deus, às vezes é a restauração da vida familiar, a família está meio dividida, separada ali, um brigando com o outro, ou seja, qual for a situação, restauração da saúde, quando nós nos colocamos em direção, ou Deus coloca a esperança de uma mudança nos nossos corações, e nós nos posicionamos no centro da perfeita vontade de Deus, sempre haverá adversidade. A nossa expectativa é, se Deus falou que é meu, que vai me abençoar, se a palavra de Deus me garante que isso me pertence, então é só chegar, pegar com facilidade e ninguém vai tentar me impedir, né? A expectativa natural nossa é essa, mas quando nós nos direcionamos ao propósito, à bênção de Deus para as nossas vidas, quando nós tomamos posicionamento em nos apossarmos das promessas do Senhor, o inimigo ele vai se levantar. Ele não vai deixar as coisas fáceis. Ele não vai deixar o propósito de Deus prevalecer. Ele não vai deixar que a boa mão do Senhor ou a bênção do Senhor chegue até você, porque o propósito dele é trabalhar contra todo o bom propósito de Deus para com as nossas vidas. O propósito de Satanás é impedir que a sua fé seja bem-sucedida. Então sempre vai haver oposição, enfrentamento e pressão. E na maioria das vezes nós desistimos, sabe? Você começa a orar, você se põe na posição de fé, e você clama a Deus, você fala em nome de Jesus, aí vem um problema e você fala, eu acho que eu estava errado. Eu acho que eu me precipitei, sabe? Tomei uma posição errada, mas, queridos, descanse seu coração, sempre vai haver oposição, sempre vai haver oposição, enfrentamento e vai haver pressão. E Neemias, ele vai nos ensinar que não basta nós começarmos bem. Na passagem que nós começamos a ler aqui, Neemias vai nos ensinar que é preciso perseverar, mas perseverar com estratégia espiritual. O livro de Neemias é um livro fantástico para aquele que quer começar um projeto e ter êxito no seu projeto. Se estudar o livro de Neemias, você vai ser bem-sucedido. E Neemias, ele tem um posicionamento diante dos adversários. O que aconteceu? Ele começou a trabalhar, ele chegou em Jerusalém em silêncio por causa da sua visão e analisou o território, viu os muros derribados, viu a necessidade do serviço que precisava ser feito. Depois ele reúne as autoridades de Jerusalém, o povo de Jerusalém, e apresenta o seu projeto. Fala, olha, o meu projeto é esse, nós vamos reconstruir. Eu preciso de vocês, vocês vão comigo. Nós vamos pôr a mão na massa e vamos resolver esse problema em Jerusalém. O templo já estava ali quase terminada a sua restauração, porque nos dias de Esdras, alguns já haviam voltado e começado a restauração do templo. Mas os muros ainda estavam assim. E Neemias fala, olha, porque Deus foi bom comigo quando eu estava lá na casa do rei, lá em Suzã. Deus foi bom comigo, Deus me deu graça aos olhos do rei. Então, se animem, se levante e vamos trabalhar. Mas como eu falei, quando ele se levanta, versículo 19, nós vamos ver o quê? Oposição. Nós vamos ver algumas pessoas, governantes de Samaria, né, como diz aqui, mas quando ouviu Sambalate, o Honorita e Tobias, o servo Amonita e Gesem, o árabe, riram. Eles riram. Eles olharam aquele povo, sabe, mexendo ali nos entulhos, porque o que restavam dos muros de Jerusalém? Eram pedras, sabe, pedaços de pedras quebradas ali, e monturos, era entulho. Quando você quebra o muro, o que sobra? Hoje em dia é até complicado de reconstruir, né? Gasta muita massa, porque é tudo tijolo e vira picadinho, né? Mas naquele tempo era pedras e o muro era mais estruturado, então havia como reaproveitar, além de madeiras queimadas. Então, quando eles viram aquilo na tentativa de impedir que eles avançassem no seu propósito, no seu projeto, eles riram dos construtores. Eles olharam para Neemias e deram gargalhadas. Falaram, rapaz, você pensa que vai dar certo seu propósito? Você acha que vai adiantar o que você está fazendo? Sabe, muitas vezes é o que acontece conosco. Nós nos preparamos quarta-feira para um culto ou na quinta-feira e vamos à casa do Senhor com fé para apresentarmos uma causa, para clamarmos por um propósito, para buscarmos de Deus uma direção e alguém olha para nós e dá risada. Você vai para a igreja, acha que vai mudar a sua vida, né? Você acha que ir lá para a igreja, sentar lá, ouvir o pastor, vai mudar alguma coisa na sua história.
Mas agora, quando nós olhamos para Neemias, nós vamos ver um posicionamento que deve haver em nós. Qual foi a resposta de Neemias diante disso? A resposta de Neemias é uma resposta silenciosa à crítica dos opositores. Neemias não permitiu que aquilo entrasse no seu coração. Então Neemias diz, versículo 20, então respondi e disse, o Deus dos céus, ele nos fará prosperar. O meu Deus me fará próspero no meu intento, no meu projeto. Assim que a obra foi anunciada, surgiram ali Sanbalate, Tobias e Gesem, eles zombaram, eles ridicularizaram, eles acusaram de rebelião e questionando, né, que é isso que vocês estão fazendo, vocês querem se rebelar contra o rei. E o inimigo, ele sempre, queridos, ele sempre tenta, primeiro, desacreditar a visão que Deus te deu. Quando Deus te mostra uma saída, uma luz, sabe aquela luz lá no final do túnel? Você não sabe bem o que é, você não sabe se é o final do túnel, se é um trem vindo, né? Ou qual é a situação que acontece ali. Mas você vê uma luz no final do túnel e você não tem certeza do que é. Aí Satanás se levanta tentando colocar dúvida no seu coração. Tentaram desacreditar a visão que eles tiveram, questionaram a motivação. Por que você está indo? Por que você está fazendo? Sabe, e ele vai colocar, Satanás vai tentar desacreditar a nossa visão. Vai falar, mas você está há tanto tempo batalhando por uma nova vida, já tentou tantas vezes e fracassou. Sabe, quantas vezes você já se levantou para buscar a Deus firme, com fé, convicção, mas caiu prostrado novamente? Quantas vezes você já foi até determinado lugar, mas retrocedeu porque não deu certo? Por que você acha que vai dar certo agora? Ele tenta, desacreditar a visão, ele tenta questionar a motivação. Ele tenta questionar por que você está fazendo isso. Será que verdadeiramente você quer mesmo uma mudança? Será que de fato você quer uma vida? Será que a sua fé é uma fé verdadeira mesmo? Sabe? E outra coisa que ele coloca, será que você merece isso? Será que Deus vai te atender? Que às vezes nós estamos querendo alcançar por mérito. Mas não é isso, é uma questão de o que Deus fez por mim. O que Deus já realizou em nosso favor, nas nossas vidas. E os inimigos também de Neemias não foram diferentes. Eles desacreditaram da visão, eles questionaram a motivação e, além de tudo, eles tentaram intimidar com a acusação. Quando eles viram que não enfraquecia a visão deles e não tirava a motivação do coração deles, eles colocaram uma ameaça. Deixa o rei saber. Deixa o rei ficar sabendo disso. Você vai ver. Sabe, ameaças, tentativas de nos inibir, de nos impedir de avançar, mas Neemias, ele não entrou em debate emocional. E muitas vezes, queridos, o nosso maior erro diante das adversidades que se levantam é nos justificarmos, apresentarmos razão, é debatermos com a adversidade, é tentarmos, darmos explicação. Tentamos apresentar a nossa causa, a nossa razão, mas Neemias, ele não entrou em debate emocional, ele não permitiu que aquilo lhe afligisse, e a resposta dele é a melhor resposta que nós podemos dar, a resposta de Neemias: o Deus do céu, ele nos fará prosperar, o Deus do céu, ele me responderá, o Deus do céu, ele me atenderá, o Deus do céu, ele mudará a minha vida, a minha sorte, a minha circunstância. O Deus do céu, ele virá em meu favor e me atenderá. Ele respondeu com autoridade espiritual. Aonde estava a base de Neemias? Em quem Deus era. Aonde estava a esperança de Neemias? Em quem Deus era. Em quem Deus era. A minha e sua esperança não está na nossa capacidade, no que fomos, no que estamos sendo ou no que seremos no futuro. Não está em nada disso. A minha e sua esperança está na palavra de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. A minha e sua esperança é porque nós estamos em Cristo, somos uma nova criação e temos vida abundante em Cristo. Então, eu busco viver essa nova vida e andar em novidade de vida. E Neemias responde: Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Ele não perdeu tempo tentando convencer os opositores. Queridos, não perca tempo. Aqueles que criticam, aqueles que zombam, aqueles que se opõem, não desperdice seu tempo, não gasta, vamos usar o popular, não gasta sua saliva não, se ocupe com outras coisas. Às vezes nós perdemos muito tempo apresentando a nossa razão. Nós não temos que apresentar a nossa razão. Quem nos justifica é Cristo.
Eu tinha um pastor antigamente que sempre que ele questionava um obreiro, e o obreiro chegava dando justificativa, lá, quem está certo não se justifica, o justo não se justifica. Ele sempre falava isso, e todo mundo ficava caladinho, ninguém dava mais nenhuma explicação dos seus erros, porque de fato a sua justificação veio por meio do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por ele nós fomos justificados. Por ele nós somos justificados. Então, Neemias, ele não tentou ali refutar aquela crítica, apresentar ali, sabe, alguma explicação longa. Algumas vezes, alguns precisam apenas... o que nós precisamos apenas é de convicção firme. O que precisamos ter nos nossos corações, querido, é saber aonde nós estamos e em quem nós esperamos. Aonde está a sua esperança hoje? Para aquilo que você precisa, para aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado. Em quem está a sua esperança? Porque o que precisamos ter convictos nos nossos corações é em quem nós esperamos. Qual é o nosso fundamento? Em que palavra de Deus nós estamos agarrados, para ficar mais claro para você? Em que promessa, qual passagem bíblica você está fundamentando a sua caminhada com Deus? A sua vida com Deus, a sua jornada, a sua batalha. Sabe, se você está batalhando por um milagre na área da saúde, a cura do seu corpo físico, qual palavra você agarrou e reteve no seu coração para que o milagre aconteça? Porque o milagre vem a partir da palavra de Deus. Você pode pegar, por exemplo, Isaías 53. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Você pode se agarrar a uma promessa do Senhor e ficar firme naquilo e não retroceder. Vai vir a dúvida, vai vir a dor, vai vir a aflição, vai vir situações das quais vai fazer você retroceder na fé, mas precisamos aprender com Neemias. Não dê atenção para essas coisas. Olhe para o autor e o consumador da sua fé. Olhe para a maravilhosa promessa de Deus. Olhe para aquilo que ele prometeu. Sabe, eles tentaram de todas as formas, mas Neemias tinha sua convicção. E a melhor resposta ao deboche do adversário é a obra concluída. Então, ignore o ruído. Continue construindo. Continue trabalhando. Porque o barulho às vezes é grande. Às vezes vem aquela situação, aquele alvoroço ao nosso redor. Você pensa que agora é o melhor porque você é crente, né? Agora isso, agora aquilo, um monte de situações. Porque você tá mais firme na igreja e etc, né? Agora está orando mais, está lendo a Bíblia, acha que agora a sua vida mudou. Queridos, permaneça na palavra do Senhor. Não olha para as acusações, para os deboches, para os ruídos. Ignore o barulho que Satanás faz ao nosso redor. Ignore, porque o que fez Pedro naufragar após ele ter andado sobre as águas? Foi as circunstâncias naturais. Ele sentiu o vento, ele olhou para as ondas agitadas, ele deixou de olhar para Cristo. Mas Pedro, quando Cristo falou, vem Pedro, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas como Cristo estava andando. Enquanto ele permaneceu olhando para o verbo vivo que se fez carne, ele continuou andando sobre as águas em meio à tempestade. Em meio à tempestade. E às vezes o nosso problema é olharmos para aquilo que faz barulho, que faz agitação ao nosso redor. Mas há algo que precisamos entender também, que essa reconstrução que Neemias fez, essa obra de Neemias, não foi apenas com suas mãos. Há algo que precisa haver em nós, que muitas coisas das quais nós vamos buscar em Deus para se realizar, elas não vão ser completas quando estivermos sozinhos. E para isso precisa haver uma unidade, e essa unidade precisa estar focada e precisa haver uma responsabilidade pessoal, individual, de cada um que estão juntos nessa obra. Uma casa, uma família, ela não é restaurada apenas com um batalhando pela causa da família. Se só um batalhar e os outros não cooperarem para a reconstrução da unidade familiar, vai ficar só um ali e os outros vão continuar lutando contra. Então precisa somar forças. E quando nós vamos para o capítulo 3 de Neemias, nós vamos ver uma lista enorme de nomes aqui. Sabe, como por exemplo, o versículo de número 10 diz assim, Neemias 3,10 diz assim, e próximo a ele reparou Gedaías, o filho de Arumaf, a saber, na frente da sua casa, e próximo a ele reparou Atos, o filho de Hassabneia. Ali tem um monte de nome legal para você pôr nos seus filhos, depois você lê, anota.
sabe? E o capítulo 3 vai nos mostrar justamente isso, sabe? O capítulo 3 parece apenas uma lista de nomes, mas ele é um mapa da estratégia divina, como Deus trabalha, como Deus opera, porque cada família reconstruiu um muro em frente à sua própria casa. Aqui no versículo 10 está falando que essa pessoa, Gedaías, ele foi reparar próximo da sua casa, o seu vizinho no pedaço seguinte, assim sucessivamente, cada um na frente da sua filha, da sua própria casa. Ali tinha sacerdotes, ali tinha ourives, ali tinha governantes, ali tinha familiares, pessoas comuns, trabalhadores do campo, e ninguém disse: isso não é comigo, isso não é meu papel. Queridos, eu já falei isso aqui, é importante repetir. Você tem uma família para lutar junto com você. Nós somos essa família. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo bem ajustado, totalmente ligado pelas suas juntas e ligaduras, Deus vem e traz o crescimento, traz a edificação. Você não está aqui para batalhar por uma causa sozinho e pelejar por ele no calado ali, sem poder receber auxílio de alguém. Aqui existem homens e mulheres de Deus, de oração, para junto com você clamar a Deus, para pelejar em seu favor, para te ajudar na edificação e na reconstrução. Igreja é isso. Igreja, isso não é um lugar onde nós viemos aqui para ouvir uma pessoa e cada um sai no seu canto, com a sua causa, batalhando sozinho. Não. Aqui é para sermos uns pelos outros, para andarmos em unidade, em comunidade, e junto nós nos edificarmos, nos fortalecemos, sabe? Nos levarmos, chegamos a uma estrutura melhor, a uma condição melhor. A edificação dos muros nos dias de Neemias, ela foi bem sucedida porque não havia diferença de classe, de posição. Eram sacerdotes, eram ourives, eram governantes, eram pessoas comuns, sabe? Trabalhadores do campo. Estavam todos unidos, sabe? Ninguém disse: isso não é comigo, isso não é para mim. Todos abraçaram a causa e a reconstrução avançou, porque cada um assumiu a sua parte, o seu papel. Entenda, meu irmão, minha irmã, você é importante para essa família na sua posição, no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua habilidade. Às vezes você olha para aquilo que os outros fazem, você olha aqui o irmão tocando teclado, outro tocando bateria, outro cantando e tal, e você fala: eu não faço nada disso, para que eu sirvo? Você tem um papel fundamental, Cristo te colocou nessa família, e a edificação e a construção, o fortalecimento desse corpo depende também de você. Precisamos de você juntos, arraigados, para que essa obra se torne completa, porque cada parte do corpo é importante, e às vezes nós estamos querendo batalhar pelas nossas causas sozinhos. Nós não queremos pedir socorro, nós não queremos abrir o nosso coração, nós não queremos falar: meu irmão, ore comigo, ou ore por mim, me ajude em oração. Meu irmão, olha, nós estamos passando por tempos difíceis, precisamos do teu auxílio. Vamos fazer um propósito juntos. Igreja é para isso, queridos. Igreja é para andar junto. Então entenda que uma das estratégias que Deus deu a Neemias foi justamente trazer essa unificação dos povos que estavam em Jerusalém para poder ter sucesso na sua edificação. A reconstrução avançou porque cada um assumiu o seu trecho. O avivamento, ele vai começar quando você cuida do seu pedaço do muro. Sabe, o seu cuidado individual da sua vida com Deus ajuda o fortalecimento do corpo, porque quando o irmão está em adversidade, você está preparado para estender a mão e o socorrer e o ajudar, ombro a ombro, andar com ele. E da mesma forma, quando você estiver em adversidade, o irmão vai estar preparado para te auxiliar, para te ajudar. E o grande projeto de Deus, ele sempre vai se realizar por meio, sabe, de pequenas coisas, obediências, coisas pequenas das quais você faz, como o básico do cristão: ler a Bíblia, a oração, sabe? Você tem o seu tempo de jejum, você tem o seu tempo para buscar a Deus, o seu culto lá na sua casa, o seu tempo lá na sua casa para buscar a Deus, não apenas o tempo da igreja, porque muitas vezes nós julgamos que a vida cristã, ela diz respeito somente a esse momento de ajuntamento.
Sabe, passamos aqui 1h30 de culto aqui na quarta-feira, depois retornamos domingo e pronto, só isso. Não, queridos, é o seu dia a dia. Isso vai trazer fortalecimento. Sabe, quantas pessoas que não tinham vida no secreto, que eu já ouvi falar, olha pastor, a igreja está fria e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Vou ter que plantar bananeira no púlpito para ver se o céu desce aqui para aquecer o frio coração do irmão? Por que a igreja estava fria? Fui conversar com uma pessoa, falei, e aí, meu irmão, como que está o seu devocional? Como está a sua vida de oração? Pastor, minha esposa, meu trabalho, não sei o quê. Falei, irmão, seu devocional é responsabilidade sua. A sua vida de oração é responsabilidade sua. Aí a pessoa passa o dia inteiro lá, o domingo, de cedo até, o culto começa às 7h30 até 19h25, ele está lá em frente à TV, no celular, fazendo qualquer outra coisa, sabe, envolvido com qualquer outra coisa, e aí quer chegar aqui no culto, quer que o céu desça, a glória o envolve, e ele seja levado por uma carruagem, né? Quer chegar aos céus, quer virar o Elias ali, bater no Rio Jordão e as águas se abrirem, mas não é assim que funciona. As coisas acontecem na vida de homens e mulheres de Deus dessa forma, porque eles têm vida com Deus no dia a dia. Tem vida com Deus no secreto. Essa edificação, essa unidade do capítulo 3, representa isso, cada um trabalhando em prol da edificação do corpo, de um todo, cada um na sua posição, sabe? O cuidado da sua casa, o cuidado do seu ministério, o cuidado da sua responsabilidade pessoal, familiar, da sua vida com Deus. Quando cada um faz a sua parte, o muro inteiro é reconstruído. Nós falávamos aqui, segunda-feira, com os irmãos que estão sendo preparados para assumir a posição de obreiros da casa do Senhor, no curso de obreiros, nós falávamos justamente sobre isso, da importância de cada um ir. Nós fizemos uma tarefa semana passada, onde eles tinham a responsabilidade de fazer visita, de visitar alguém e anotar como ia ser, o que ia acontecer, qual o sentimento que geraria e tal, e foram visitar, e eu mostrei para eles, olha a importância, porque as pessoas que eles visitaram, eu não ia conseguir visitar. Olha como a igreja abrangeu em uma semana, com mais pessoas indo visitar os necessitados, com mais pessoas indo em busca dos perdidos e dos cativos. O reino de Deus avança. Quando cada um de nós pegamos a parte do nosso muro que está em frente à nossa casa. Eu não estou falando de você sair daqui de Aragaças e, sabe, ir lá para o Pontal, para a Barra do Garça evangelizar. Não estou falando de você sair do seu bairro, ir no bairro vizinho ou na feira, não. Eu estou falando sobre o seu vizinho, eu estou falando sobre o seu familiar, eu estou falando sobre aquele que está do seu lado no seu trabalho. São coisas simples e práticas, não são coisas grandes. Você não precisa sair daqui para ir para a África para se tornar um missionário. Você pode ser um missionário na sua casa, sem sair da sua casa, sabe? Falando de Jesus para o seu vizinho, vivendo a palavra aonde você está no seu trabalho. Você pode fazer a obra missionária ali. Foi o que Neemias fez com o povo, fez eles entenderem, se cada um de nós abraçarmos essa causa, haverá mudança, haverá transformação, haverá avivamento, haverá mover de Deus, presença santa do Senhor. Às vezes nós olhamos para, principalmente quando lemos o livro de Atos, e vemos todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, e os prodígios acontecendo, e fala, Senhor, o Senhor mudou, por que os sinais e as maravilhas não acontecem hoje? Mas se nós olharmos como era a igreja dos dias de Atos e examinarmos como estamos sendo igreja hoje, está a resposta. Nós não vivemos como igreja como era daqueles dias. A prioridade do povo, em geral, era o serviço ao reino de Deus, era estar aos pés dos apóstolos, ouvindo a palavra, era estar em comunhão os irmãos uns com os outros, no partir do pão, era estar aprendendo, era estar levando o que aprendeu, era viver na prática a palavra do evangelho que traz transformação às nossas vidas. Eles viviam, e muitas vezes o nosso dia a dia, sabe, as nossas ocupações, elas causam tanta distração em nós, que nos impede de vivermos as verdades de Cristo, nos impede de falarmos do amor de Deus, nos impede de nos colocarmos lá na nossa casa em intercessão por alguém, sabe? Quando você vê uma situação acontecendo, talvez na sua casa, ou com um vizinho, ou com alguém que você conhece, ao invés de você dobrar os seus joelhos e orar, você vai fazer outras coisas, ao invés de você interceder por aquela vida, muitas vezes nós vamos buscar outras coisas.
E o papel de nós, como servos de Deus, é nos colocarmos na brecha, é clamarmos e que se queremos ver verdadeira mudança em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus, a colocarmos em prática a palavra de Deus. Mas vai além disso, que a história de Neemias vai nos ensinar que, sabe, acolher a espada e cuidarmos da oração, mas também da vigilância. Capítulo 4, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 9, diz assim: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Olha só, o que aconteceu? Se você voltar aos versículos anteriores, você vai ver Sambalate, Tobias e os adoditas ali, os inimigos do povo de Deus, quando eles viram que só rir, tirar sarro, ameaçar eles não resolviam, eles aumentaram a pressão contra eles, na tentativa de inibir, de impedir eles de avançar. Sabe, eles fizeram de tudo, eles ameaçaram, eles formaram um exército ao redor, falando que ia invadir Jerusalém, que ia destruir. Sabe, a oposição saiu apenas do escárnio e foi para a ameaça militar. E o povo, consequentemente, teve medo. Agora, qual foi a resposta de Neemias diante disso? E a resposta aqui foi clara. O que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus. E muitas vezes nós oramos e nós não vemos mudança porque nós só oramos. Nós só oramos. Nós temos que entender que quando nós oramos com fé, nós, consequentemente, nós agimos a partir daquilo que nós cremos em oração. Não adianta orar sem agir. Não adianta você simplesmente orar, oh Deus, em nome de Jesus e tal, a dor vai embora, e aí a dor não foi, e você fala, não deu certo. Não agir com fé como alguém que foi curado. Ou você sabe declarar as portas abertas e não se levantar com fé e continuar avançando na sua caminhada, pensando que as portas ainda estão fechadas. Ou decretar qualquer outra coisa sobre a sua vida em oração e não agir sobre a palavra. Tiago é bem claro sobre isso. Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Não é que ela é ineficiente, é que ela não tem vida mesmo. Não tem vida mesmo. O que Neemias fez? O cerco se levantou, o problema aumentou. Já não era algo tão simples como uma simples ameaça. Já era algo mais pesado, era poder militar, era os inimigos se amotinando, se preparando e ameaçando o povo de morte. Neemias vai, ora a Deus e põe guarda. Se pusemos de guarda. Entenda, o Salmo vai dizer, se eu não me engano, no Salmo 127, ele diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas entenda, Deus não está dizendo, não precisa do sentinela. Ele está dizendo, se for só o sentinela que guarda, é vão, é inútil. Mas se tem o sentinela e a sua esperança está em Deus, vai ter utilidade o sentinela. Ele não está anulando o sentinela. Ele não está anulando sentinela. Ele diz, se o construtor constrói a casa ali por conta própria e não é o Senhor quem está construindo, é trabalho inútil. Mas ele não está falando, é Deus que vai descer dos céus, vai colocar tijolinho por tijolinho da sua casa e vai edificar a sua vida. Não, tem que ter um construtor. Tem que ter um construtor, mas a sua esperança, a sua vida está fundamentada em Deus. Em Deus. Então, quando nós oramos, nós cremos no Deus do impossível, mas nós precisamos agir sobre essa palavra. Nós precisamos nos mover com cuidado, com sabedoria, sabe? Com ousadia, de fé, inteireza de confiança naquilo que Deus falou. Eles não escolheram entre oração ou ação. Não foi uma opção entre agir ou orar. Não, eles tomaram as duas coisas. Eles oraram e agiram. Se posicionaram. Eles não ficaram ali. Você imagina uma pessoa com depressão. E aí ela tem fé que Deus pode tirar ela da depressão. Mas ela ora no quarto escuro e permanece dentro da escuridão do quarto. E não sai para a luz do dia. O que adianta? Não vai mudar. Ela continua no mesmo lugar onde ela está enclausurada. Agora, se ela tem fé em Deus, que Deus restaura a sua alegria, a sua vida, ela sai de lá e ela vai buscar a alegria da vida. Ela vai procurar viver. Ela vai tomar um posicionamento diferente. Se eu creio no Deus Todo-Poderoso,
eu preciso agir sobre a minha fé. Eu preciso me mover sobre aquilo que trouxe esperança ao meu coração. Eles não escolheram entre oração ou ação. Eles fizeram as duas coisas. Trabalhavam com uma mão e seguravam a espada com a outra. Nós não vamos parar o nosso trabalho. Mas se Sanbalate e Tobias vier, a espada está aqui. Vem que ele vai ver, vai levar. Vai ter para ele aqui. Não venha não que nós estamos preparados para tudo. Não vamos parar a obra, não vamos parar de trabalhar a Deus. Mas também não vamos baixar a guarda para o inimigo. E às vezes nós achamos que é só ali ficar, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Quando Davi fala, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Ele não estava falando de uma passividade. Sabe, sentar ali, oh Deus, em nome de Jesus. Ah, Pai, eu creio, amém. Aí ficou ali, cadê? Não chegou, vou esperar. Não, ele orou e na confiança que ele tinha em Deus, ele se levantou. E pelo que o Salmo nos mostra, ele esperou um determinado tempo, não aconteceu a resposta à sua oração imediatamente, mas ele continuou crendo, ele continuou confiando e agindo sobre a sua fé. Neemias, ele nos ensina isso, que quando nós cremos, nós nos movemos. A vida cristã é esse equilíbrio entre joelhos dobrados e mãos ativas, obras de fé. Nós não somos salvos por meio das obras, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas nós somos salvos para as boas obras, e essas obras são obras de fé. São obras de quem crê em um Deus do impossível, aquele que espera em um Deus de milagre, aquele que se move por meio da promessa de Deus, por meio da palavra do Senhor. Então, vida cristã é esse equilíbrio. Se o Senhor não guarda a cidade, sabem, vão vigiar a sentinela, mas a sentinela continua vigiando. A oração ela é o fundamento, mas a vigilância é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Não adianta você falar, eu creio e que Deus guarda a minha casa e tal. Aí você sai lá da sua casa, vem para o culto, deixa a porta aberta. Você tem essa confiança? Deixa a porta aberta, portão escancarado e tal. Você tem essa confiança? Isso não é fé, isso é loucura, tá? Porque você está tentando ao Senhor teu Deus. E a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que Satanás fez com Jesus? Subiu lá no alto monte, lança-te daqui, porque a palavra de Deus diz, Deus dará ordem aos seus anjos, ele te guardará, e você não vai acontecer nada contigo, você vai ser guardado, é só você pular, e você prova que você é o filho de Deus. E Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não é eu pegar por causa da minha fé, sabe, e agir de qualquer maneira. Não, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter vigilância. Orar e vigiar, são duas coisas que andam juntos, aliados, associados. Se eu quero prosperar na minha vida financeira, sabe, eu preciso fazer algo novo na minha caminhada financeira. Se eu quero me destacar profissionalmente, não adianta, porque eu sou de Deus, eu estou orando e não melhora a minha mão de obra, a minha qualificação profissional, que Deus vai fazer. Não, não é assim que funciona. As coisas precisam andar juntos. Andar juntos. Por que eu me movo, sabe, em direção a algo, aquilo que eu busco, aquilo que eu espero em Deus? Porque eu confio que Deus vai fazer. Eu confio que Deus vai fazer. Olha a vida de José, como escravo, lá na casa de Potifar. Por que a Bíblia diz que ele prosperava em todas as coisas, tanto que Potifar elevou ele lá como escravo? Porque ele era zeloso no que ele fazia. Ele cria que Deus era com ele, mesmo ele estando no Egito, sendo escravo. Quando ele foi parar na prisão, o carcereiro teve a confiança de entregar a ele a chave do cárcere. Por quê? Ele era zeloso, ele era cuidadoso. Ele não era um prisioneiro rebelde que fazia rebelião na prisão e, sabe, fazia amotinação. Não. O carcereiro viu confiança nele, Deus o abençoou lá. Aí depois Deus o elevou, o prosperou, o colocou em alto lugar. Mas primeiro ele foi provado em lugares menores. E às vezes, por estarmos em posições inferiores, nós pensamos que nunca iremos chegar a um lugar melhor. Mas se nós não formos fiel no pouco, Deus não vai nos colocar no muito. Precisamos aprender a ter fidelidade aonde nós estamos. Temos diligência, aprendemos a andar dignamente, sabe? Continuarmos orando, crendo naquilo que Deus fará em nosso favor. Mas agimos também em direção àquilo que Deus está fazendo. A nossa ação não são obras para alcançarmos, mas é uma resposta da nossa fé. É uma demonstração prática, é uma ação prática de que nós cremos em um Deus do
do impossível, que nós cremos em um Deus que faz milagres. Quem quer construir, ele precisa estar espiritualmente armado, precisa estar preparado, porque, como Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades, a hoste da maldade. Você precisa guardar a palavra do Senhor, meditar nela, como Deus disse a Josué, capítulo 1, meditar nela dia e noite, sabe? E ficar firme nela. Agora, outra coisa que precisamos entender, lá no versículo 14 do capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: Neemias orou, preparou, estava com as armas na mão, e lá no versículo 14 ele diz assim: eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas pessoas e vossas casas. E aqui nós voltamos lá no ponto que nós falamos sobre unidade, que às vezes nós estamos lutando e não estamos vendo resultado. Precisamos vir para o quartel-general para ouvirmos uma palavra de fé, onde Deus fala: não temas, eu sou contigo, continue, prossiga, não pare, embora você não veja, eu não te deixei, eu não te desamparei, eu não te abandonei. Nós precisamos estar aqui, essa é a importância de nós congregarmos, para ouvirmos de Deus, uma direção de Deus, uma palavra de fé que nos reanima, nos traz ânimo, nos traz combustível para nos posicionarmos diante da presença de Deus. Neemias foi esse encorajador, encorajou as pessoas, um Deus grande e temível. Você, meu irmão, minha irmã, que está firmado em Deus, na sua casa, no seu trabalho, você precisa ser esse encorajador. Quando as pessoas olham para o cenário político, o cenário econômico, sabe, para as adversidades e os problemas que surgem e a previsão do futuro negativo que se tem, você fala: não, fique tranquilo, porque há um Deus de resposta, há um Deus de milagres. Se você não conhece, eu te apresento Ele. Em Deus a saída, em Deus a esperança, em Deus a solução, porque, como eu já falei aqui, o meu e o seu Deus, Ele não depende de cenários favoráveis, Ele não depende de situação. Qual era a expectativa de Neemias reconstruir os muros? 75 dias. É 75 ou é 50? É alguma coisa assim, mas depois você lê o restante de Neemias e você acha a resposta, tá? É só para te estimular a ler um pouquinho mais a Bíblia, tá bom? Mas foi algo sobrenatural. Quando os outros olhavam para aquilo, quando você volta lá no capítulo 1, você vê os familiares de Neemias trazendo a notícia, eles estavam desanimados, tanto que Neemias chorou. Neemias foi até eles: e aí, qual é a notícia de Jerusalém? O que vocês me dizem? O que está acontecendo? Fiquei sabendo que está reconstruindo o templo. Como está Jerusalém? Eles falam: meu irmão, as portas estão queimadas, os muros estão derribados, Jerusalém está deserto, está abandonado, o povo que está lá está esquecido. Desanimado, sem esperança. Neemias ora, jejua, se arrepende, se humilha na presença de Deus, se levanta, fala: o meu Deus restaurará. O meu Deus fará por meio das minhas mãos com que esses muros sejam reconstruídos. Essa é a visão que nós precisamos ter. Que o nosso Deus, independente da expectativa ou do cenário natural, pode fazer o impossível. Pode fazer o impossível se tornar possível. Mas como nós fazemos isso? Agimos por meio da fé. Trabalhamos. Neemias não viu o medo nos olhos do povo e declarou, sabe... ele olhou para aquela situação melhor. Neemias, ele viu o medo nos olhos do povo e declarou: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Ele redirecionou o foco do inimigo para Deus, do medo para a memória da aliança, da ameaça para o propósito. Queridos, tudo depende de onde os nossos olhos estão voltados. Precisamos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É nele que precisamos estar olhando. Hebreus capítulo 12. É para Ele que precisamos estar olhando, porque é Ele que faz, é dele o querer e o realizar. E Neemias acrescentou: lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vamos, ânimo, levante, Deus é com você. A jornada não acabou, se você chegou até aqui, porque Deus tem um futuro para você. Queridos, nós precisamos ser os Neemias dos nossos dias, nós precisamos ser os Neemias da nossa casa, nós precisamos ser o Neemias na sociedade triste, desanimada que se encontra
encontra nos dias de hoje sem esperança, pessoas perdidas, não sabem o que vai ser do seu futuro, o que fazer, se formam, se qualificam e ficam perdidos sem direção, sem expectativa de algo. Nós precisamos ser Neemias, porque nós servimos um Deus que muda todas as circunstâncias. E Neemias falou para eles: perseveramos, sabe, vamos nos levantar quando lembramos quem Deus é e o que Ele está fazendo, o que está em jogo, sabe? Nós recobramos o ânimo. Você não está lutando só por um projeto, é uma luta por gerações. Aquilo que você faz não diz respeito somente à sua vida, diz respeito à sua descendência, seus filhos, seus netos. A geração futura vai lembrar: meu pai, meu avô, um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa de Deus que orava, cria em Deus, esperava em Deus, e Deus fazia. Sabe, até hoje é lembrado e é citado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque foram homens de fé, foram homens que temeram e confiaram, esperaram e perseveraram na palavra de Deus. E até hoje nós oramos: oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O que nós estamos lembrando? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que cumpre o que prometeu, Deus que faz a sua palavra cumprida em nossas vidas. Queridos, e precisamos entender isso, que o que está em jogo é a palavra de Deus, sabe? Não é algo só nosso, é o plano de Deus. Deus não prometeu nos dar vida abundante. Se nós servindo a Deus, estamos mendigando o pão, estamos perecendo. Entenda que vida abundante não é você morar em palácios, andar de Lamborghini e tal, e carro de luxo, e chegar ali na padaria, compra 2 pães e dá 200 notas de 100, toma aí de troco e tal, e sai. Não é isso não. Vida abundante é você ter todas as suas necessidades supridas, sabe? E você desfrutar de tudo aquilo que você labuta para conquistar. Você tem prazer, você tem alegria, você tem saúde, você tem paz, você tem uma família abençoada, você tem prazer quando você sai do seu trabalho em voltar para a sua casa, em estar com seus familiares, em estar com seu cônjuge. Você tem alegria, sabe, naquilo que você faz. Isso é vida abundante. Se Deus nos prometeu, Ele vai cumprir, porque o seu propósito é maior do que qualquer coisa. Queridos, entenda que aquilo que Deus colocou no seu coração é maior do que a luta que você possa estar enfrentando. Mas para isso, precisamos aprender também com Neemias algo muito importante, que é uma integridade inabalável. Capítulo de número 5, para nós caminharmos para a parte final, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 5,14. Além disso, a partir do momento em que fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Aí diz o versículo de número 15. Porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shequels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor a Deus. Sabe, no meio da construção, surgiu outra crise, que era uma questão de injustiça interna. Os governadores anteriores, que estiveram em Jerusalém antes de Neemias, eles acabaram explorando o povo. Neemias, além de não receber o seu salário justo como governador, ele ainda usava o seu dinheiro para comprar a liberdade de judeus que haviam sido vendidos como escravos. Só que alguns dos maiorais de Jerusalém, querendo aproveitar, sabe, no tempo do choro e vender o lenço, o que eles faziam? Pegava a pessoa em necessidade e vendia novamente como escravos. E aí Neemias ia lá, pegava o dinheiro do seu bolso, comprava a liberdade do camarada, o outro vinha lá, pegava aquele mesmo camarada, vendia como escravo novamente. Aí Neemias falou: peraí, tá errado, rapaz, que negócio é esse? Vamos pôr ordem na casa? O que vocês estão fazendo? Não são todos nossos irmãos? Nós estamos trabalhando todos por uma causa só? Vamos parar com isso, porque eu nem o que é de direito, de governo, eu não estou pegando, para não ser pesado a vocês. Uma questão de justiça. Queridos. Muitas vezes na nossa caminhada, às vezes nós precisamos ser abnegados às coisas. Precisamos ser mão aberta com certas coisas,
sabe? Como nós temos feito nas ações sociais aí que temos trabalhado, vamos lá e trabalhamos e tal, e se a pessoa aceita uma palavra de Deus ou não é outra história, se ela decide mudar de vida ou não, o problema dela é outra história, mas nós estamos fazendo bem, nós estamos estendendo a mão ao necessitado, trazendo socorro ao aflito, a liberdade ao cativo, sabe? Trazendo esperança para as pessoas, sermos abnegados, sabe? Temos esse coração disposto. Provérbios 11:25 vai falar: aquele que dá com liberalidade, vê seus bens aumentar, aquele que retém mais do que devia e vê as coisas diluírem na sua vida, né? Empobrece. Então precisamos ter esse coração. Os governadores anteriores, eles estavam explorando o povo. Neemias poderia fazer o mesmo, mas ele declarou: nunca comi o pão do governador. Ele abriu mão de privilégios, ele liderou pelo exemplo, ele serviu com temor de Deus. É a mesma coisa que eu ficar aqui com vocês: olha, irmãos, dízimo, oferta e tal, tem que ser e tal. Não que você não tem que ser dizimista ou ofertante. Se você quer a provisão de Deus sobre a sua vida, você precisa andar em fidelidade para com a palavra dele. Mas agora, uma coisa é eu ensinar a palavra de Deus para você, outra coisa é eu querer impor, cobrar de você. Não, porque eu sou pastor, eu estou aqui pregando, você precisa me manter, me sustentar. E Deus fala que aquele que é instruído na palavra reparte seus bens com quem o instrui. É verdade? É verdade. Mas eu tenho que cobrar? Não, não é assim que funciona. Foi o que Neemias fez. E às vezes nós não temos essa disponibilidade de ter esse coração abnegado. Mas Neemias, ele tomou esse posicionamento. Sabe aquela disposição lá no seu trabalho? Às vezes não é sua função. Às vezes não é sua responsabilidade. E aí você fala para o seu patrão: não, eu só vou porque é desvio de função, só vou se for um extra ali, se não. E aí você vai querer: ô patrão, quanto você vai me promover? Mas e aí, como está a sua disposição em fazer além do que você faz? Que promoção diz respeito a isso. Promoção diz respeito a mais serviço, a mais trabalho, mais responsabilidade. Sim ou não? Diz respeito a mais trabalho. Qual é a sua disposição? Sabe, às vezes na sua casa, está trabalhando pela restauração do seu casamento, para ter harmonia no lar, mas você não quer ceder à sua razão. Sabe, você não quer, mesmo quando você está na razão, que tem um problema, que as coisas começam ali a tomar um caminho errado, a raiva aflora, você não quer negar-se, sabe, em ficar quieto, em sofrer o dolo, o prejuízo, para a paz, para o bem do casamento, para o bem da convivência familiar. Foi o que Neemias falou: era direito o pão, mas para o bem de todo Israel, ele negou o pão. Não vou explorar vocês, eu estou vendo a necessidade, estou vendo o problema, estou vendo a dificuldade, eu estou vendo a situação. Para o benefício de todos, eu renuncio o que me é de direito. Eu renuncio o que me é de direito. Queridos, e precisamos aprender isso. Ele abriu mão dos seus privilégios. Ele não chegou impondo. Até acho interessante, tem um vídeo que circula na internet, né, de um pastor que ensina os seus obreiros a ser homem em casa, né? Ele fala: se eu chegar em casa, minha mulher estiver limpando, ela fala: passa pela porta de lá, porque eu estou limpando. Eu não, eu vou entrar por aqui mesmo, que eu sou o rei da casa. Não sei quantos cabos de vassoura foi quebrado nas costas dele, mas é o que ele fala para todo mundo, né? É ignorância, é ignorância. Para o bem, para a preservação da paz, para a harmonia do lar, para o benefício mútuo. Às vezes não é com o cônjuge, às vezes é no trabalho. Queridos, nós estamos edificando o quê? Aonde nós queremos chegar? Qual a nossa capacidade de negarmos a nós mesmos para um bem maior? Ali Neemias não estava negando simplesmente porque, sabe, por qualquer outra coisa, mas era para o bem maior, era para o crescimento. Ele abriu mão dos seus privilégios. O caráter, ele sustenta o que a visão começa. A construção mais importante não era o muro, era a integridade do povo. Perseverança verdadeira é manter o caráter em meio à pressão. A autoridade moral, ela nasce da integridade. Sabe, quando você decide renunciar a si mesmo. É como Naamã. Lembra de Naamã? Já leu a história de Naamã? Naamã, uma grande autoridade, foi até o rei de Israel com cartas do seu rei, e a ordem do rei de Naamã era: cure o meu servo da lepra.
E aí o rei de Israel se apavorou. Meu Deus, está querendo guerra, só pode. Eu tenho poder para curar alguém? E aí o profeta falou, ei, lembra que tem homem de Deus em Israel. Manda esse camarada aqui. E aí Naamã desce todo pomposo, né? Autoridade máxima, um grande homem de guerra. Chega lá, imaginando o profeta vai sair aqui, vai se prostrar, vai colocar a mão sobre mim, vai orar, vai se ajoelhar, vai fazer um ritual e eu vou ser curado. O que o profeta faz? Manda o seu moço, vai lá e fala para Naamã, descer até o Jordão, mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado. Ele sai de lá indignado, fala, rapaz, que falta de respeito. Com autoridade como eu, com o poder que eu tenho, o que eu poderia fazer contra esse homem? E ele só, se no mínimo ele mandasse para Farpar ou outros rios da minha região, que são bem mais... Esse Jordão todo sujo. Aí até que um servo de Naamã fala, meu senhor, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Fala, é verdade. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se dá certo. E Naamã, no 7º mergulho, sai limpo. Porque ele deixou a sua razão, o seu direito de lado. Deixou o seu orgulho. Queridos, muitas coisas que nos impedem de progredirmos, de crescermos, de melhorarmos, de reconstruirmos, é apenas o nosso orgulho, a nossa vaidade. É a nossa razão. É a nossa razão. Queremos brigar pelos nossos direitos. Lembra que eu falei anteriormente? O justo não se justifica. É Deus quem batalha pelas suas causas. É Deus quem trabalha em seu favor. É Deus que peleja as suas guerras. Meu e seu papel é entregar na mão de Deus em oração e continuarmos avançando de cabeça erguida. A mesma história do profeta Eliseu, quando a casa dele foi cercada. A casa dele foi cercada pelo exército inimigo. E o moço dele se de lá, meu Senhor, estamos mortos. Eliseu talvez estivesse tomando seu cafezinho da manhã ali, nem largou a xícara, ele continuou tomando seu café. Ô Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja, sabe? Descansado em um Deus poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Porque às vezes o que nós vemos é só o natural, mas nós vivemos no sobrenatural. O que eu falei outro dia aqui, até pode soar estranho, né? Mas nós não somos cidadãos brasileiros, nós não somos cidadãos americanos ou de qualquer outra etnia. Nós somos comprados por um alto preço, fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então, passamos a pertencer a outra cidadania. Nós não somos nem cidadãos da terra, que Pedro fala que nós somos peregrinos em meio à terra estranha. Então, quando alguém fala, você conhece algum extraterrestre? Fala, rapaz, eu estava ontem ali com um grupo grande de extraterrestres. Tudo, sabe? Cidadãos dos céus. Nosso lugar não é aqui. Queridos, nós temos o mundo espiritual em nosso favor. Agora nós precisamos mover como cidadãos dos céus. Nós precisamos andar dessa maneira. Que a história de Neemias possa te ajudar a reconstruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Coloque-se de pé em nome de Jesus.